Amados irmãos, olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, a poderosa unção do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu me chamo Élix, sou professor, casado com Carlita, pai de Ana Clara e Maria Carolina, e nós participamos do grupo de oração Novo Pentecostes aqui na cidade de Bom Jesus, onde a gente tenta servir na partilha da palavra, na pregação, na formação, na intercessão. E hoje nos foi dada essa tarefa de partilhar com vocês sobre um capítulo do livro Eu Te Constituí Sentinela da Casa de Israel. O nosso querido, presidente da Renovação Carismática no Brasil, Vinícius Rodrigues Simões, onde nós temos as moções de Deus para a vivência dos próximos anos. E eu quero partilhar com vocês no dia de hoje o capítulo 3, a identidade da RCC, expressada na vida de cada carismático. Então nós podemos começar por este título aqui, a identidade da RCC na vida de cada carismático. Podemos nos perguntar primeiramente sobre esta palavra, identidade, todo mundo tem a sua identidade. O que é uma identidade, Seria que um conjunto de características que reconhecem aquela pessoa, um conjunto de características fundamentais que definem, que caracterizam aquela pessoa. E quais seriam então as características que definem, que nos permitem reconhecer a renovação carismática? Nós temos como uma característica básica, fundamental, da renovação carismática, o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Não é isso? É o batismo no Espírito Santo e todas as suas consequências que nos permitem identificar a renovação carismática e também os seus servos, Quando a gente observa aquelas consequências, as consequências que a gente observa, do batismo no Espírito Santo na vida da pessoa, a gente identifica, ali é um carismático, ali vai um carismático, não é isso? E o que é esse batismo no Espírito Santo, que identifica a RCC como um movimento dentro da igreja e a vida de cada carismático, O batismo no Espírito Santo é uma experiência profunda, essencial, fundamental, que nós todos temos, o amor de Deus, uma grande experiência que nós temos, o amor de Deus, é um derramamento do amor de Deus no nossos corações. Todas aquelas consequências que nós observamos na vida, no nosso movimento, na vida de cada carismático, o amor pela palavra, uma vontade, de encontrarmos a Cristo, a encontrarmos o seu amor na palavra, nos sacramentos, na Eucaristia, o maior de todos os sacramentos, encontrar o próprio Cristo concretamente na Eucaristia, adorá-lo, viver momentos de adoração, oração pessoal, uma vida de intimidade com Deus, todas essas características, o ardor missionário, a vontade de levar esse amor que nós conhecemos, que nós tivemos essa experiência às outras pessoas, São bastantes as consequências que nós observamos do batismo no Espírito Santo. E condensar todas essas consequências numa palavra só, uma frase só, que seria o quê? Seria vida no Espírito Santo. A consequência natural do batismo no Espírito Santo, a caminhada natural, a perseverança no batismo no Espírito Santo é a vida
no Espírito Santo. E o que seria essa vida no Espírito Santo? Já dei aqui várias características, né? Essas consequências que nós vivemos do batismo no Espírito Santo, em especial a conversão, não é isso? Quando nós temos essa experiência do batismo no Espírito Santo, essa experiência com o amor de Deus, nós reconhecemos o pecado, todas as suas consequências maléficas na nossa vida. Isso é o que caracteriza a conversão, né? A mudança de vida, mudança do que era antigo, de tudo aquilo que era mal, que nós reconhecemos como era mal, tudo aquilo que impede a ação de Deus, e que esse amor flua, né? Que esse amor de Deus seja pleno em nossas vidas. Acontece o que a gente chama também de metanoia, né? Mudança de mentalidade. E essa mudança é tão radical, né, que num dos testemunhos lá dos jovens lá do fim de semana de Duquesne, ele chega a chamar a experiência como um dinamite, né, dentro de nós, né? Essa conversão, essa mudança interior, né, esse abandono de tudo que é mal, de tudo que nos separa de Deus, e o abraçar, né, de tudo aquilo que nos aproxima, que nos leva, né, nos aprofunda nesse amor de Deus, né? Essa vida no Espírito Santo, segundo o ensinamento da nossa mãe e mestra, a igreja, é realmente a realização da vocação do homem, como você pode ver no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1699. Lá está escrito: o Espírito realiza a vocação do homem, a vocação de cada ser humano, a minha vocação, a sua vocação, a vocação da humanidade inteira é realizada na vida no Espírito Santo. Só relembrando, né? O batismo é o conteúdo da fé, a nossa fé que nós recebemos, né, de Cristo, dos apóstolos, e que nós vivemos. São as 4 partes do Evangelho, né? A fé professada no credo, a fé celebrada nos sacramentos, a fé vivida nos mandamentos da lei de Deus e na oração. Quando você vai lá na terceira parte, né, como é que nós devemos viver segundo os mandamentos de Deus, você vai ver lá que a nossa vida deve ser em Cristo. E a nossa vida é em Cristo, né? A nossa vocação da vida em Cristo é uma vida no Espírito Santo. Muito bonito isso, né? Está lá no nosso catecismo, né? E como é que a gente pode entender essa vida no Espírito Santo? Primeiramente, como a gente já falou ainda há pouco, é uma conversão. A conversão, a gente entende que o que era antigo passou, nós temos algo novo, né? A conversão, característica da conversão é uma vida nova. Como nós vemos, por exemplo, lá no Evangelho, quando você pega o Evangelho de João, no capítulo 3, a passagem que nós conhecemos como a conversa de Jesus com Nicodemos. Lá Jesus disse, né, o que é essa vida nova, essa vida em Cristo, essa vida no Espírito Santo? É nascer de novo da água e do Espírito. Lá Jesus fala explicitamente que é necessário para nós, para o homem, para o ser humano, nascer de novo da água e do Espírito. E esse nascer de novo é na água do batismo e no Espírito. O dom do Espírito Santo que todos nós recebemos no nosso batismo, que é confirmado, né, na nossa crisma, e que é como que nós recebemos no nosso batismo, recebendo a nossa crisma, como que ele explode, né, na experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Ele funde, né, a efusão do Espírito Santo no que nós entendemos como batismo no Espírito Santo. E nós podemos ver várias outras características da vida no Espírito Santo. Vamos à primeira, a vida nova. Segunda, a vida no Espírito é uma vida de relação com a pessoa
do Espírito Santo. E uma das características, né, da vida do Espírito Santo é nós temos essa intimidade também. Nós temos uma intimidade com Deus Pai, uma intimidade com Deus Filho também, uma intimidade com Deus Espírito Santo. É uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? E nós podemos, se você puder depois pegar os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, você pode ver lá em diversas passagens a intimidade que os apóstolos, os discípulos de Jesus tinham com o Espírito Santo. É uma pessoa mesmo, o Espírito Santo. E uma terceira característica, a vida no Espírito é uma vida sempre mais cheia, né, mais preenchida, mais transbordante desse Espírito Santo. Essa relação que nós vamos vivendo, nessa relação de intimidade com o Espírito Santo, vai nos enchendo os nossos corações, né, enchendo a nossa alma, enchendo todas as áreas da nossa vida. E essa experiência que nós temos, né, esse Espírito Santo que vai enchendo o nosso coração, ele transborda, né? Nós vamos nos plenificando do amor de Deus, né, do Espírito Santo, que é importantíssimo, né, como o Vinícius lembra aqui uma passagem de Santo Agostinho. É importante essa transbordância, né, essa efusão do Espírito Santo para aqueles que ainda não creem ou creem pouco, né, para que creiam mais, e para aqueles que já creem, aqueles que já estão na caminhada, para que perseverem, né. Sempre é importante nós buscarmos, nós termos mais de Deus, mais do Espírito Santo. Uma quarta característica da vida do Espírito Santo é uma vida sobre o senhorio, né, do Espírito Santo, uma vida dominada pelo Espírito Santo, uma vida guiada, né, uma vida dócil ao Espírito Santo, às suas inspirações, né. Se você pegar também o Atos dos Apóstolos, você vai ver lá como os apóstolos, os discípulos de Jesus, né, depois de Pentecostes, viviam sobre essa moção, né, esse fluir, né, esse guiar do Espírito Santo. Uma quinta característica, vida no Espírito Santo é uma vida lapidada, burelada, trabalhada no Espírito Santo. É uma vida santificada, né? Quando nós vamos tendo intimidade com o Espírito Santo, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai agindo em nós, vai trabalhando em nós, vai nos purificando, vai nos curando todas as feridas, todas as mágoas do nosso coração, e principalmente ele vai nos purificando. O Espírito Santo, né, esse fogo do amor de Deus dentro dos nossos corações, vai purificando tudo aquilo que é mal. A gente lembra do início, quando a gente falou de conversão, né? Vai nos lavando, nos purificando de tudo que é mal, tudo que é velho, tudo que é antigo, né? Vai realmente fazendo uma purificação, uma renovação do nosso coração, vai nos conformando, né, cada vez mais ao Cristo, né? Nos conformamos a Ele cada vez mais, ao seu Espírito Santo. Uma sexta característica, a vida no Espírito Santo é uma vida impulsionada pelo Espírito, né? O Espírito de Deus nos impulsiona, né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos impulsionando, especialmente na nossa fé, na nossa vida de igreja. O Espírito Santo nos impulsiona para a missão, para o serviço, para nos doarmos, né? Ele vai nos purificando, vai nos santificando e vai nos guiando ali no caminho do serviço, né? Da missão. A primeira de todas, né, o testemunho, né, nos impulsiona a testemunhar na nossa casa, na nossa família, e especialmente dentro da igreja, né, no nosso ministério, na missão. É o Espírito Santo que nos impulsiona para a missão. Para concluirmos, nós temos um grande exemplo de vida no Espírito Santo que nós devemos, né, que nós devemos imitar, que é a Virgem Santíssima, a cheia de graça, como o anjo identificou. E quando, lá naquela passagem da visitação, quando o anjo lhe diz, né, aquela tarefa tamanha que Deus lhe reservou, né, ser mãe do Salvador, ela, na sua humildade, pergunta, né, como se dará isso?
E o anjo lhe responde, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E para fechar, né, para concluir essa nossa formação, eu convido você a olhar para a sua vida, né, e para ver se você tem vivido realmente essa vida no Espírito Santo. Se você tem olhado para tudo isso que eu falei agora e às vezes tem pensado, né, como se dará tudo isso, né, esse amor pela palavra, pela oração, pelo serviço aos irmãos, pela caridade, essa doação, como se dará tudo isso? Lá o anjo respondeu para Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo, né, te cobrirá. Isso tudo é a ação do Espírito Santo. Nós, então, imitando a Maria, que cada um de nós, né, já te provamos desse Espírito Santo, que nós, de certa forma, já temos essa experiência com o amor de Deus, que nós nos abramos cada dia mais, que nós perseveremos, né, nós perseveremos nesse caminho de santidade, essa vida no Espírito Santo. Nós somos convidados, como Maria, né, a dar o nosso fiat a essa vida no Espírito Santo, a esse viver no Espírito Santo. Somos convidados a nos voltarmos, né, ao amor de Deus, a voltarmos ao primeiro amor, ao amor de Deus. Somos convidados a nos esvaziarmos de tudo, nos esvaziarmos do mundo, do pecado. Somos convidados a elevar o nosso coração ao alto, às coisas do alto, a Deus, a vivermos verdadeiramente no Espírito, a andarmos verdadeiramente no Espírito. Convido você a olhar para a tua vida, né, relembrar a tua vida, a fazer essa meditação com a letra, né, dessa canção. Será que nós temos vivido realmente no Espírito? Temos andado no Espírito? O amor de Deus, ao amor que nos fez, ao amor que nos salvou. Tudo que é do mundo, todo pecado, tudo que é velho, coisas antigas. O amor de Deus é o nosso sumo bem, a felicidade da nossa alma. Nos arrependamos, né, de todo pecado que nos afasta do amor de Deus. Nosso pecado, nossa miséria, nossa fraqueza. Os pecados estão sempre dentro de nós, né, nossas fraquezas, nossas misérias. Devemos nos conformar a Cristo, né? Crucificarmos o homem velho. A cruz que é a porta da ressurreição. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima.